Bom, vamos lá pessoal, então, continuando nossa revisão, hoje para as tarefas da atividade 2 temos 3 exercícios, certo? Então no primeiro exercício, no primeiro questão da atividade 2, é pedido para a seguinte questão: para determinar o prazo em que um capital triplica, certo? Então a gente quer que ele esteja 3 vezes maior do que o que foi aplicado inicialmente, certo? Se aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Então 5% ao mês significa o quê? Para cada R$100 que você aplica, R$5, né, você tem de lucro, porque é uma aplicação. Se fosse um juro, você teria um aluguel, como a gente já falou na atividade anterior, né? O análogo seria um aluguel, certo? Então, em quanto tempo, a outra pergunta, em quanto tempo agora esse capital quadruplicaria? Então vamos começar aqui com triplica, certo? Veja lá, o capital ele vai triplicar quando o montante for 3 vezes o valor do capital inicial, certo? Aplica-se a uma taxa de 5% e ao final do período você deve ter o montante. Montante é o quê? Capital mais juro. Então veja lá, veja aqui a expressão, montante é o capital mais os juros, certo? Foi dada a taxa de juros, portanto a gente vai ter que trabalhar com ela. E os juros pode ser escrito como a taxa de juros vezes o capital vezes o número de meses, dias, depende, né? Aqui no caso meses, porque a aplicação tem a taxa mensal. Então o número de meses. É esse N aqui que a gente quer descobrir. Então a gente quer saber qual é o número de meses em que teremos aí o nosso capital triplicado, certo? Essa é a nossa é o que a gente está interessado em buscar, certo? É o N. Bom, então se a gente tem o montante como sendo o capital mais os juros, certo? Nós não conhecemos o valor do capital, é para um capital qualquer. Então a gente não precisa de fato conhecer o valor do capital. Sabendo a taxa, a gente é capaz de descobrir em quanto tempo triplicaria. Aplicando 100, 200, 10 mil, 1 milhão de reais, certo? A taxa que vai definir qual é o prazo em que ele vai triplicar, ok? Por exemplo, então aqui nós temos os juros igual 2 vezes o capital. Por quê? 2 vezes o capital, porque eu quero montante igual capital mais juros, igual 3 vezes o capital, porque o montante a gente quer que seja 3 vezes o capital, o rendimento seja 3 vezes, certo? Então se eu passar esse capital aqui para o outro lado da igualdade, vai aparecer 3C menos 2C, certo? Perdão, menos C, né? Menos C, resultando em 2C, certo? Então esse 2C que aparece aqui nessa expressão vem dessa relação anterior. Então os juros vai ser 2 vezes o capital, mas os juros, como eu falei anteriormente, é o capital vezes a taxa vezes o número de meses de aplicação. Então se eu tenho juros igual a 2C e juros igual a isso, isso se iguala a isso, resultando nessa expressão aqui, ó, 2 vezes o capital é igual ao capital vezes a taxa vezes o número de meses. Como tem capital dos dois lados, a gente pode cancelar, certo? Então cortamos aqui dos dois lados, vai ficar 2 igual a I vezes N, certo? Nós teríamos aí então 2 vezes igual I vezes N. E aí basta isolar o N, então N igual a 2 sobre I. Como a taxa de juros é 0,05 na forma unitária, né? Ela é 5% ao mês, mas na forma unitária ela é igual a 0,05. Então nós temos aí 2 dividido por 0,05, ou seja, 40 meses, certo? Então significa que é uma taxa de 5% ao mês. Em 40 meses, o capital que você investir ele vai ser duplicado. Pode ser R$100, R$200, 3 mil, 1 milhão, certo? Não importa, ele vai ser duplicado. Ah, mas por que a gente não investe então a 5% ao ano R$1 toda vez? Porque a gente acha que não é atrativo, né? Nós pensamos sempre que no resultado, em um resultado muito grande.
Então quem tem muito dinheiro, aplicando, consegue também muito dinheiro. Quem tem pouco dinheiro, consegue pouco dinheiro, certo? Porque é o capital que vai determinar aqui, né, também o montante. Então, R$1 vai triplicar em 40 meses. Se você investir R$1, você vai ter R$3. Se você investir 100 mil, vai ter 300 mil, certo? Bom, e para o capital quadruplicar, certo? O raciocínio é o mesmo, certo? O montante vai ser 4 vezes o capital. Aí a gente pode passar um pouquinho mais rápido, né? Mesma expressão, só que agora, ao invés de 3 vezes o capital, o montante vai ser igual a 4 vezes o capital, certo? Da mesma forma, passando o capital aqui desse lado da expressão para esse lado, nós devemos ter então J, os juros, igual a 4C menos C, ou seja, 3C. Os juros é 3 vezes o capital, certo? Então, como nós temos de novo a expressão que os juros também é o capital vezes a taxa vezes o número de meses, nós devemos ter então 3 vezes o capital é igual capital vezes I vezes N. De novo, corta C com C, e nós teremos então 3 igual a I vezes N. Passa o I dividindo, certo? E a gente vai ter 3 sobre 0,05, ou seja, 60 meses. Então, para quadruplicar, a gente vai precisar de 60 meses. Aqui já dá para raciocinar aqui para multiplicar por 5 o seu capital, né? Vai precisar de 20 meses a mais. Então, a gente vai precisar de 80 meses, 100 meses para multiplicar por 5 e por aí vai. Ok? Bom, vamos então para a próxima atividade, certo? Para a próxima questão. Pergunta é: quanto deve se pagar por um título cujo valor nominal é de R$20 mil e o vencimento é em 150 dias? A rentabilidade do título ela é expressa ao ano, certo? Então, para a gente saber quanto ele vai valer em 150 dias, a gente tem que levar em conta que essa taxa é anual e fazer então a proporcionalidade da taxa, está lá na apostila, né? Para poder descobrir a taxa. No caso aqui, a gente poderia fazer a conversão para a taxa diária, certo? E calcular com base em 150 dias, mas a gente sabe que 150 dias é igual a 5 meses, né? Um mês tem 30 dias, certo? 5 vezes 30 é igual a 150. Então nós temos aí 150 dias é igual a 5 meses, certo? Então a gente pode trabalhar com a taxa mensal, para não ficar um número muito pequeno. Então na taxa mensal, a conversão vai se dar como? Nós temos 36% ao ano, basta dividir pelo número de meses. 36, um ano tem 12 meses, então 36 sobre 12, 3% ao mês, certo? Bom, o valor futuro é de R$20 mil, certo? O número de dias 150 dias, que é equivalente a 5 meses, e a taxa é 3% ao mês. Então a gente aplica a expressão para o valor presente. O valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa vezes o número de meses, no caso aqui, certo? Lembrar que esse N está em meses, para não cometer um erro. Então o valor presente ele vai ser 20 mil, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa 1 mais a taxa vezes o número de meses, 5 meses. Desculpa, me enrolei ali, selecionei tudo, certo? Mas continuando então, 20 mil sobre 1 mais 0,03, que é a taxa, porque ela é 3% ao mês, vezes 5 meses. E aí só continuar fazendo as contas, 3 vezes 0,03 vezes 5 é igual a 0,15, certo? 20 mil dividido por 1,15, que dá R$ 17.391,30, ou unidades monetárias aqui, né? Certo? Então, o que a gente deveria pagar por esse título, com taxa de 36% ao ano e valor nominal de 20 mil, é R$ 17.391,30. Quando que ele seria 20 mil? Quando finalizasse um ano, ok? Mas não deu um ano, deu 5 meses. Então, ele só foi até R$ 17.391,30. Bom, por fim, a questão 3, nós temos uma aplicação de R$ 25 mil
a taxa de juros de 12% ao ano, certo? No período de 4 meses. Um mês após essa aplicação, a gente vai fazer uma nova aplicação com uma taxa de juros agora de 20% ao ano. Veja que as taxas são anuais, certo? Só que agora por 3 meses. Então eu apliquei 12% ao ano por 4 meses e apliquei depois, um mês depois, né, uma nova aplicação, só que agora 20% ao ano por 3 meses. Então veja que o final das duas aplicações, né, é igual, porque a primeira foi em 4 meses e um mês após o início da primeira, eu faço uma aplicação por 3 meses. Então as duas vão finalizar no 4º mês ali, certo? A última começou depois da primeira. Então qual é o valor da segunda aplicação para que os montantes sejam iguais? Então o que eu quero saber? A uma taxa maior e um tempo menor, quanto eu deveria aplicar para conseguir o mesmo rendimento da primeira aplicação, certo? E tem duas formas, né, de fazer esse cálculo. Uma pelo modelo racional e outra pelo modelo comercial. Lembrando que isso se chama desconto por fora e desconto por dentro, certo? Isso está associado ao mais aqui ou ao menos que vai aparecer na expressão. Então vamos lá. A gente tem a igualdade de dois fluxos de caixa, certo? No desconto racional. A taxa é 12% ao ano, que na forma unitária é 0,12, certo? E para fazer a proporcionalidade para mês, basta dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. Então 0,12 sobre 12 dá 0,01, certo? Na segunda aplicação, os juros é de 20% ao ano. Então nós temos 0,20 como forma unitária, certo? Que dá 0,20 sobre 12 para a proporcionalidade mensal. Então nós temos 0,20 sobre 12 para essa segunda aplicação, certo? Aí pode fazer a continha, mas eu vou levar ela lá para frente, certo? Vai ficar mais fácil. Então a gente tem a igualdade dos montantes, certo? Então, valor futuro 1 vai ser o que foi aplicado, 25 mil, certo? Na primeira aplicação, vezes 1 mais 4, que é o número de meses, 4 meses, vezes 0,1, que é a taxa mensal, na forma unitária. Se fizer a continha, vai dar 1,04 aqui, e 25 mil vezes 1,04 vai dar 26 mil, certo? Então a primeira aplicação rendeu para a gente 26 mil reais. Teve montante, né? O rendimento é a diferença do montante pelo capital. Mas aqui deu 26 mil reais o montante. Na segunda aplicação, a expressão é a mesma, só que nós não sabemos, nós queremos saber quanto deveríamos aplicar, certo? Ou seja, qual seria o montante presente para gerar o mesmo valor futuro aqui. Então, o que eu calculei aqui em cima vai entrar como valor futuro, aqui embaixo, e o que eu vou procurar é o montante que deveria ser investido para gerar esse valor futuro de 26 mil reais. Só que agora a gente tem 3 meses e a taxa é diferente, certo? Ela é 0,2 dividido por 12 na sua forma unitária e mensal. Então, levando aqui a expressão, a gente vai ter montante presente, que seria a aplicação, né? Vezes 1,05, porque 3 sobre 12 vai dar 1 sobre 4, 0,2 sobre 0,4, 0,05, certo? Então 1,05. Então a gente vai ter valor que a gente está procurando de aplicação, montante, né, presente, vezes 1,05, seria igual a 26 mil. E aí basta isolar, passar dividindo 0,05 aqui, ó, ficar 6 mil sobre 1,05. Que dá 24.761,90 centavos. Ou seja, na primeira aplicação, 25 mil reais por 4 meses, a taxa mensal de 1%, certo? Dá 26 mil reais. Na segunda aplicação, eu obtenho 26 mil reais com valor menor, 24.761 reais. Por quê? O prazo é menor, mas a taxa é maior, certo? Nossa intuição levaria a pensar que, né, a um prazo menor seria mais difícil capitalizar, né? Mas não. Como a taxa é maior e ela é razoavelmente maior, né? 20% é quase o dobro de 12%. A gente consegue um montante menor para ter o mesmo rendimento. Ok? Bom, na verdade é um rendimento maior, né? Se a gente for pensar que rendimento é o que foi investido, é a diferença do que recebeu pelo que foi investido. Certo? Então, agora a gente pode repetir o mesmo raciocínio para o desconto comercial, que a gente chama de desconto por dentro, certo? E aí
as expressões são parecidas, mas tem que lembrar desse menos, certo, pessoal? Bem lembrado, principalmente na prova, ok? Para não cometer um engano e acabar não encontrando a resposta, ok? Bom, claro que você pensa, é só pela prova? Não, isso aqui, na verdade, se você for administrar uma empresa pública ou privada, pode gerar um prejuízo grande, né? Ou se você for fazer uma aplicação, né, também como pessoa física, também pode te enganar em relação ao que você está investindo. Então, repetindo as contas aqui para 4 meses, agora, no desconto comercial, o valor final é um pouco maior, ó, R$ 26.041,66. Então, no desconto comercial, desconto por dentro, o rendimento é maior do que no racional. E da mesma forma a gente quer encontrar agora qual é o montante, ele vai ser o valor futuro vezes 1 menos, que é o comercial, 3 meses a taxa de juros da segunda aplicação, certo? O montante anterior aqui, né? Ok? Que não é mais 26 mil igual no racional, é R$ 26.041,66. E a gente tem, como é menos, não tem 1,05, tem 0,95, que vai dar R$ 24.739,77. Certo? Também é melhor do que a aplicação, né, anterior. Vamos ver lá como é que ficou mesmo lá. Ficou 24.761 no desconto racional. No comercial, 739, dá uma diferencinha também, certo? Um deu de 41 para cima no rendimento, e aqui também, além de aumentar o rendimento, a gente também minimiza o que deve ser investido, certo? Bom, pessoal, hoje à noite eu vou postar mais outro vídeo, certo? E amanhã a gente finaliza com mais 2 atividades para poder chegarmos preparados para a prova, ok? No último vídeo eu vou falar um pouco sobre a prova.